E aí, gente, beleza? Aqui é o Wendel, aluno do IFTM, Campus Patrocínio, do curso Engenharia Elétrica. A gente vai estar apresentando aqui o projeto 3, que de início é um tema livre, e a gente escolheu uma calculadora. Esse projeto é o projeto da disciplina de Eletrônica Digital, e a gente vai apresentar aqui para vocês qual o funcionamento dele. Passo a palavra para o Arthur, que vai explicar primeiramente o teclado matricial aí. Obrigado, Wendel. Bom, eu vou falar um pouco sobre o teclado, que é o dispositivo de entrada do nosso projeto. Bom, os teclados matriciais, eles usam uma combinação de 4 linhas e 4 colunas para fornecer estados de botão para o dispositivo que recebe as informações de entrada, que normalmente é um microcontrolador. Ele tem 8 terminais, que totaliza 16 dígitos, ou seja, 16 teclas de entradas alfanuméricas. Abaixo de cada chave há um botão, com uma extremidade conectada a uma linha e a outra extremidade conectada a uma coluna. Essas conexões são mostradas na imagem que está sendo exibida. Bom, o funcionamento. Para que um microcontrolador determine qual botão é pressionado, ele primeiro precisa puxar cada um das 4 colunas, que no caso é os pinos 1, 2, 3 e 4. Se eles estão com um nível lógico alto ou baixo, de cada vez. Em seguida, ele precisa pesquisar em que situação se encontra as 4 linhas do pino. O pino 5, 6, 7 e 8. Ou seja, no nosso projeto é o A, B, C e D. Dependendo dos estados das colunas, o microcontrolador pode determinar qual botão está pressionado. Por exemplo, digamos que um determinado circuito busca todas as 4 colunas para nível lógico baixo, e em seguida também ele busca a primeira linha para nível lógico alto. Então ele lê os estados de entrada de cada coluna e lê o pino 1 como nível lógico alto. Isso significa que o contato foi feito entre a coluna 4 e a linha 1, ou seja, a linha A. O que significa o botão A, e que em nosso projeto significa a tecla de divisão foi pressionada. Bom, agora eu passo a palavra para o Weber. Ok, obrigado, Arthur. Eu sou o aluno Weber e hoje na disciplina de Eletrônica Digital estarei falando um pouquinho sobre o CI 8051. Ele é um CI bastante usado em microcontroladores, porque ele tem 8 bits de um único chip. E agora eu estarei explicando um pouquinho sobre as características do circuito interno do microcontrolador 8051. Ele tem 20 portas I/O de bits, um canal de serial UART, com interrupção de 3 modos de operação, 2 timers de comandos de 8 a 16 bits, com 4 modos de operação cada um, 2 entradas de interrupção com arquitetura Merlin, 128 bits de memória RAM interna, sendo 128 de uso geral, 8 bits de memória ROM interna, até 64 KB de memória RAM e 64 KB de memória ROM. Pino de saída de oscilação de meia onda, de 1/4 de clock de 1 a 120 MHz, 8 bancos registradores, e ele possui uma arquitetura CISC. Sobre a pinagem do nosso CI 8051, os pinos de 1 a 8 são portas 1, o pino 9 é o reset, o pino de 10 a 17 são 3 portas, igual a porta 1, o pino 10 é o RXD, que é o serial de entrada de comunicação assíncrono, o pino 11 é o TXD, serial de saída de comunicação assíncrona, o pino 12 é o INT 0, interrupção 0 de entrada, o pino 13 é o INT 1, interrupção 1 de entrada, o pino 14 é o T0, contador 0, clock de entrada, o pino 15 é o T1, contador 1, entrada de clock. O pino 16 é o WR, escrita RAM externa. O pino 17 é o RD, leitura RAM externa.
Os pinos 18 e 19, que é o X2 e X3, possuem a entrada de série de oscilação interna do microcontrolador. E o pino 20 é o GND, que é o nosso TEG. Já os pinos 21 ao 28 são as portas 2. Né? O pino 29 é o SPM, que é o ROM externo, que é usado para fazer armazenamento de programas. O pino 30 é o ALI, que antes da leitura da memória externa do microcontrolador, coloca um endereço de um bit embaixo. O pino 31 é o AE, que aplica a lógica de 0 antes do pino 2 e 3. Os pinos 32 ao 39 são portas iguais à porta 2. O pino 40 é a alimentação VCC de mais 5 volts. Sobre a programação do nosso CI 8051, ele possui vários tipos de linguagem e principalmente de compilação. As principais linguagens de programação que ele possui é o Assembly, o C, o ASM, Pascal e o Visual Basic. Agora eu passo minha palavra para o Felipe. Valeu. Meu nome é Felipe, também sou aluno do Instituto Federal Triângulo Mineiro. Eu vou falar um pouco sobre o display do nosso LSD que foi usado aí no trabalho no Proteus. Então, um LSD alfanumérico HD 44780, ou no Proteus, onde esse controlador de LCD é conhecido como LM016L, é um padrão da indústria de displays de cristal líquido, um dispositivo de visualização projetado para interface com sistemas embarcados. Esses displays vêm em uma grande variedade de configurações, como, por exemplo, 8x1, que é uma linha de 8 caracteres. Também tem a linha de 16x2, 20x4, e a configuração mais comum que é fabricado é 40x4 caracteres, na qual exige duas controladoras do LM016L, individualmente endereçáveis com chips de expansão, já que como o LSD só pode comandar até 80 caracteres. Os LCDs usam um padrão de 14 pinos, e os LCDs que têm blacklight têm 16 pinos. Eu vou falar um pouco sobre as pinagens, que é a seguinte: o pino 1, conhecido como terra ou ground, é o de tensão 0, né? O 2 é o VCC, o pino 3 é o ajuste contraste, V0. Também tem o pino 4, que é o Register Select, ele seleciona o registro. Também temos o pino 5, escritura e leitura, R/W. Tem o pino 6, clock, habilitado na porta de descida do clock. E temos o bit 7, bit 0, o 8, o pino 8 com bit 1, pino 9 com bit 2, pino 10 com bit 3. Esses 4 pinos, o 7, 8, 9 e 10, eles não são usados em operação a 4 bits. Curiosidade, hein? Também temos o pino 11, bit 4, o pino 12, bit 5, o pino 13, bit 6, o pino 14, bit 7. E agora a diferença dos LCDs que tem o blacklight, né? Com 16 pinos, que é o pino 15, blacklight anodo, positivo, e o pino 16, blacklight catodo, negativo. E esse não é o caso nosso, né? Já que a gente usou no trabalho como de 14 pinos. Também pode haver um pino de blacklight único, como outras conexões via terra ou pino VCC. Os 2 pinos de blacklight podem enviar antes do pino 1, mas isso é só uma notação mesmo no display.
interessante que os LCDs podem operar em 4 bits ou no modo de 8 bits. No modo de 4 bits, os pinos 7 a 10 não são usados e todo byte é enviado para a tela usando os pinos de 11 a 14, através dos envios de 4 bits, nível de cada vez. Foi o que eu falei, os pinos de 7 a 10 não são usados em operação a 4 bits. Então é isso. Vou passar a palavra para o Wendel aí para fazer a finalização. Obrigado aí, gente, pela explicação aí. Agora eu vou iniciar a simulação aqui, para a gente ver como é que é o funcionamento na prática. Vou estar fazendo alguns cálculos básicos aqui, para a gente ter uma ideia como funciona a nossa calculadora aqui. Vou somar alguns valores primeiro. Agora eu vou estar subtraindo. Fazendo uma multiplicação. E por fim, uma divisão. E esse botão aqui também representa o ponto, caso você queira digitar algum valor decimal. E é isso, nosso projeto foi esse. Agradeço a todos aí que se esforçaram para tudo dar certo.